Bem, quanto à questão de como é que eu faço para lidar com esse pensamento, né, com essa crise a respeito da existência de Deus. Afinal, Deus existe ou não existe? E aí eu estou numa igreja, a gente canta hino, o pastor prega, a gente ora, mas assim, quem garante que Deus realmente existe? Quem garante que Ele não é uma criação do nosso imaginário? Quem garante, né, que Rei Leão, Mickey, não é tudo a mesma coisa, produção da nossa imaginação? E muitas vezes, quando a gente é assaltado por pensamentos, principalmente em relação a Deus, a gente se culpa muito e se cobra muito, mas é importante a gente frisar que é aí onde está a fé. Aí eu sou obrigado, desculpa aqueles que pensam diferente de mim, mas eu sou obrigado a citar o Bispo Macedo. Sim ou não? Quando ele fala que fé não é sentimento. A gente às vezes está querendo sentir alguma coisa no coração em relação a Deus, e o nosso relacionamento com Deus não é uma coisa pautada em sentimento, é fé. Nós cremos. E às vezes os momentos que Deus está mais perto de você é o momento que você menos sente. E às vezes você pode estar tendo uma impressão e essa impressão não ser necessariamente a vontade de Deus ou a presença de Deus. Então a gente pode se enganar muito em relação a isso. Às vezes uma pessoa com problemas de alucinação, ela acha que está vendo um anjo, que Deus está presente, que não sei o que lá, que está ouvindo alguma voz, e não está. Então é importante a gente observar daí o valor da gente recorrer à palavra de Deus e se fundamentar nela. A Bíblia diz que a fé é certeza das coisas que a gente espera e convicção das coisas daquilo que a gente não vê. Então, mesmo que você não sinta, mesmo que pareça que não tem ninguém aqui, o seu simples ato de fé, de dizer para Ele que, independentemente de tudo isso, você crê nele, você confia nele. E detalhe, o fato de Deus não dizer sim para todas as nossas orações não quer dizer que Ele não exista. Por exemplo, hoje em dia não é muito apropriado, né, dizer não para criança, né, um monte de recomendação aí de alguns especialistas, mas eu sou do tempo que às vezes eu pegava minha bicicleta para sair e minha mãe falava: para onde você pensa que vai? E aí, como minha mãe era uma pessoa, então não adiantava só falar assim: mãe, deixa eu ir. Ela ia decidir se era o momento ou se não era. Ela ia decidir se eu merecia ou se não merecia. Então, muitas vezes no nosso trato com Deus, tem gente que quer lidar com Deus como se Deus fosse algo que funcionasse. Então, às vezes tem aquela pessoa que ela acha que vai mover Deus por causa de uma oração que ela faz, ou se ela faz uma oração em silêncio, porque se ela falar o diabo escuta, se o diabo escutar, Deus não pode fazer nada, né? Tem gente que pensa essas coisas. Tem aquele que amarra uma fita, tem aquele que dá 3 pulinhos, né? Não, 3 pulinhos são longuinhos, misturei as coisas. E aí nesse caso, só os mais antigos que lembram do São Longuinho, né? Mas quanto a essa, depois dá um Google aí, São Longuinho, dá um Google, cultura inútil. E aí, em relação a isso, é importante a gente ter aquela ideia de que pessoas de fé também têm seus momentos de dúvida. E quem foge das suas dúvidas, sei lá, não sei se essa gente tem fé não. Porque assim como a coragem, já que o nosso tema é corajosos, está de certa forma relacionada a como a gente lida com o medo, eu entendo que a fé tem a ver com o modo como a gente lida com as dúvidas. É aquela situação em que parece que tudo está perdido, mas ainda assim a gente continua crendo. Como o profeta fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que pareça que vai dar tudo errado. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles falam: olha, Deus pode livrar a gente da fornalha, mas mesmo que Ele não nos livre, nós vamos continuar acreditando. Então é importante a gente ter essa ideia acerca da fé e não ficar com uma fé infantil, uma fé que está baseada na mágica, uma fé que está baseada no seguinte: deu tudo certo, eu acredito, deu errado, eu não acredito.
Eu vejo, acredito. Eu não vejo, eu acredito. Vou pegar uma coisa simples. Ué, esse telhado podia cair agora. E aí o que acontece? Observa bem, ó. Espero até que vocês entendam, tá, gente? Eu não faço a mínima questão de você ficar acordado para ouvir, não, tá bom? Para mim é de boa. Mas, por exemplo, é porque o que eu vou falar agora pode parecer que é indireta, mas não é. Por exemplo, tem gente aqui que está dormindo tranquilo, porque acredita que esse telhado não vai cair. Aí eu pergunto, se eu posso acreditar que um telhado que pode cair não vai cair, por que eu não posso acreditar em Deus? Eu acredito quando o meu mecânico ele conserta o meu carro. Eu meto o pé na estrada, né? Agora eu não meto mais tanto o pé por causa de multa e, né, fica complicado o negócio. Mas assim, gente, ele não poderia de repente deixar um parafuso frouxo? Ele não poderia ter feito um trabalho meio esquisito lá, mal feito? Mas eu acredito nele. E sento a mamona no carro. E aí observa bem como é que é a questão. Você pega um ônibus, você dorme no ônibus. Quem garante que não vai ter um cara, não sei quantos lembram daquele episódio, se eu não me engano acho que foi na Ilha do Governador, que um passageiro se aborreceu com o motorista, eles foram brigar e o carro caiu da passarela e teve um monte de gente que morreu no ônibus. Aí imagina, você está dormindo, você vai imaginar que vai ter um cara que vai ter uma briga dessa com o motorista? Percebe o quanto a gente se entrega nas mãos de tantas pessoas, do médico, do motorista, do mecânico. A gente confia em tanta gente, a gente vai tomar um caldo de cana. Quem garante que não tem um barbeiro naquela cana ali, você vai beber o caldo com barbeiro e pode morrer? Tá dando para entender? Eu não sei se dá para perceber que assim, a gente vive numa série de relacionamentos de confiança. E aí é claro, eu desconfio, né, com todo respeito aos professores, mas que às vezes a gente, devido a uma experiência com um professor que a gente admira, né, a gente pode às vezes voltar para a igreja com uma mente muito crítica à igreja, inclusive a existência de Deus, achar que Deus é um produto da nossa mente e que os pastores são os malandros que manipulam o sagrado para não sei o que lá e tal. E assim, algumas situações, e eu sou do seguinte pensamento: a ciência não pode provar a existência de Deus, mas a ciência também não pode negar. Deus não se submete a um tubo de ensaio, Deus não se submete a um microscópio, Deus não se submete a uma pesquisa em laboratório. Então, assim como você como crente não tem como provar cientificamente a existência de Deus para o seu professor, ele também não tem como provar academicamente que Deus não existe. Então, fica cada um na sua perspectiva. Então, em relação a essa questão, eu pelo menos digo o seguinte: crer tem a ver com você ter uma resolução interna a respeito de algo. E eu não sei você, mas vamos lá, como é que pode? O sol nasce, o sol se põe. Como é que um esperma, né, com espermatozoides que vão lá, fecundam um óvulo, como é que aquilo daqui a pouco está com unhas, pelos e ossos, e daqui a pouco tem mente, emoção, vontade, memória, imaginação? Sei lá, eu vou começando a pensar essas coisas, eu penso, isso tudo é produto do acaso? Como é que a gente está num planeta que não tosta no Sol e nem congela na distância do Sol, ou seja, tem uma distância equilibrada? Então eu vou começando a pensar na nossa existência, a busca de sentido. Observa bem, a gente quer ter um motivo para viver. De onde vem isso? Então eu não sei se dá para perceber que é uma série de coisas que eu olho e falo assim: olha, eu respeito quem não considera o mistério, quem não considera o sagrado, mas agora com certeza essa pessoa confia em alguma coisa. E às vezes a pessoa que diz que não confia em Deus, ela projeta esse sentimento religioso na política, na ciência, nas artes, no sexo, na comida,
mas alguma coisa que produz sentido, ela se agarra. Eu, pelo menos, prefiro me agarrar a uma fé que me torna alguém melhor e que me propõe amar o meu semelhante, amar-me a mim mesmo, a ser responsável com a natureza. Então, eu não sei se deu para perceber que, assim, eu respeito, né, as pessoas que não creem, problema delas, mas agora, para você que me pergunta em relação a isso, eu sugiro que você comece a duvidar das suas dúvidas, porque eu não sei se dá para perceber que um dos maiores perigos da gente é quando a gente tem muita confiança, né? Por quê? Porque a gente, às vezes, confia demais numa pessoa, confia demais na namorada, confia demais que os pais nunca vão errar, confia demais que o pastor nunca vai pecar, confia demais num monte de coisa, e a gente vai sempre se machucar. Por quê? Porque o ser humano, ele é limitado. Então, por mais que de repente o seu professor na faculdade ou no ensino médio, ele seja um cara muito fera, é importante você observar que ninguém faz nada, absolutamente nada, sem ter algo subjacente. De onde vem tanta bronca de Deus? Se Deus não existe, por que tem gente que faz tanta questão de querer provar que Ele não existe? Se Ele não existe, deixa para lá, pô. Então você percebe que às vezes existem pessoas que elas não se deram bem com alguma coisa na sua vida, e elas muitas vezes elas lançam isso para outras pessoas. E aí de repente você duvida da sua igreja, onde você passou a vida toda, você duvida do seu pastor que apresentou você na igreja, você duvida das escrituras. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Pô, ia ser escrita por quê? Por um cavalo, meu Deus do céu. Então, o que acontece? A Bíblia é palavra de homens. Poxa, meu Deus do céu, é a palavra de Deus numa linguagem humana, para a gente poder entender. E aí, eu não sei se dá para perceber que assim, mas a igreja já matou muita gente. Tá legal, o comunismo já matou muita gente. Tem gente que defende o comunismo até hoje. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, às vezes tem coisas que parece, né, que é verdade, mas pode não ser. Então, na boa, quando alguém propuser algum discurso para você, não ouça só o discurso, ouça a pessoa, quais os motivos dela. Quando alguém quiser desencaminhar você da igreja, não escute só o conselho dela, não, olha para a vida dela, vê se realmente vale a pena, né? Então é importante a gente pensar nisso tudo. Perdão, porque dessa vez sobre Deus eu falei mais do que sobre pornografia, né? Então, opa.